A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 25 de novembro. Diretor do Adurne Sindicato vai compor equipe de transição de governo. Proifes Federação apresenta pauta emergencial aprovada pelo Conselho Deliberativo para a equipe de transição da educação. Teto de gastos provocou queda de recursos para a educação, apontam especialistas. Segundo o seminário EBTT, encerra com propostas para o futuro da educação. Escolas públicas de Natal e do RN não terão aulas em horários de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Concerto comemora 6 décadas da Escola de Música da UFRN. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Com um longo histórico de atuação na luta antimanicomial, o diretor do Adurne Sindicato, Alex Reineck de Alverga, terá a oportunidade de contribuir diretamente para a reconstrução da pauta no Brasil. A convite da deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, o docente vai compor a equipe técnica de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para cuidar do tema de direitos humanos e saúde mental. Desde o golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, a Política Nacional de Saúde Mental passou por constantes ataques que colocaram em risco conquistas reconhecidas no cenário internacional pela Organização Mundial da Saúde. O objetivo da equipe técnica é elaborar um relatório sobre como está a situação da pauta atualmente para subsidiar as decisões políticas do governo de transição. Educação em pauta. E na última quarta-feira, o Proifes Federação se reuniu com parte do grupo de transição do novo governo responsável pela educação. Na ocasião, a diretoria executiva da federação repassou para o GT as principais demandas alinhadas na reunião do Conselho Deliberativo. O encontro foi liderado pelo presidente da entidade, professor Nilton Brandão. E venho hoje apresentar a nossa alegria de ter sido recebido pelo GT Educação, o grupo de transição formado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que trata das questões relacionadas à educação. Levamos ao GT as nossas preocupações, as nossas pautas, a pauta do Proifes Federação, a primeira entidade do campo sindical a ser recebida pelo GT, por este grupo que está discutindo as prioridades para a educação para o próximo governo. Dissemos a eles de que existe uma pauta muito ampla, mas gostaríamos de apresentar aquilo que consideramos como imediato. Como imediato, colocamos a questão do voltar ao respeito à educação, a necessidade de restabelecer o orçamento das universidades e dos institutos federais. As universidades e institutos estão praticamente estrangulados na possibilidade administrativa e político-pedagógico para apresentar uma educação de qualidade. Já neste ano, o orçamento do ano que vem menor ainda, portanto, a necessidade de recomposição do orçamento das universidades e da ciência e tecnologia e da política estudantil. É necessário mais bolsas para os jovens, é necessário mais assistência estudantil, é necessário recompor o orçamento do CNPq, da CAPES, da FINEP, enfim, praticamente está inutilizado o parque de ciência e tecnologia do país. Isto é fundamental para uma educação de qualidade. Colocamos a questão da autonomia. Nós temos hoje 21 universidades que há intervenção do governo federal no processo democrático interno, os reitores eleitos não foram nomeados, isso está gerando um ambiente altamente ruim nessas universidades, ações autoritárias, processos administrativos que não andam, está muito difícil nessas universidades, isso precisa ser revertido imediatamente. O fim da lista tríplice é uma imediata
ação que esse governo precisa tomar. Apresentamos a eles que o PROIFES tem um projeto de regulamentação do artigo 207 da Constituição, que dá autonomia político-administrativa, financeira e didático-pedagógico para as universidades, porque a educação não tem governo, a educação é da sociedade, não pode o governo intervir neste processo, nenhum governo. Nós apresentamos a eles essas demandas como imediatíssimas. Existem algumas leis que foram emitidas pelo governo que também degradam o ambiente universitário. Nós pedimos que sejam colocadas no que está se chamando de revogaço, o que precisa imediatamente ser suspenso, né? A resolução 02, por exemplo, do Conselho Nacional de Educação, que interfere de forma, regride lá na década de 90 os conceitos na questão de formação de professores, na questão dos cursos de pedagogia, ela precisa ser revogada, precisa ser restabelecida o que tinha consolidado em 2015, que é a resolução 15 de 2015. Nós pedimos a revogação da portaria 983, que aumenta a carga horária de ensino para os professores dos institutos federais em depreciação da pesquisa e da extensão, ou seja, uma visão equivocada de que os jovens, né, do primeiro e segundo grau não precisam entender de pesquisa, de extensão, ou seja, eles só precisam ter conceitos, regride ao conceitos de competências, né, que é lá da década de 90, essa portaria precisa ser revogada imediatamente. Enfim, tem uma série de outras leis, a recente alteração da natureza jurídica da FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores que entraram a partir de 2013 das suas aposentadorias, que reduzem drasticamente a qualidade de vida na aposentadoria, porque reduz o que o professor ganha, né, após a sua aposentadoria, né? A FUNPRESP acabou abrindo espaço para a sua privatização, ela deixar de ser uma fundação pública para ser uma fundação privada. Nós sabemos no que isso vai dar no mercado financeiro. Enfim, foi um debate muito bom. Tivemos assim quase a totalidade dos representantes do GT, né, das diversas áreas que compõem a educação brasileira. Fomos muito bem elogiados pelo nosso histórico de participação e de envolvimento. Todos os que falaram recordaram a capacidade do PROIFES Federação de apresentar propostas consistentes e de conseguir dialogar com a base de seus professores e professoras, né, para que esses avanços sejam consolidados no Congresso Nacional, portanto, a articulação junto com os parlamentares. E saímos de lá felizes de poder ser reconhecido neste processo. Eu creio que é isso inicialmente. Se for preciso aprofundar algum outro ponto, em um outro momento, me coloco aqui à disposição tua, da Sociedade Potiguar, para continuarmos esse debate, mostrarmos de que somos um sindicato propositivo, um sindicato que traz para o debate a questão da qualidade da educação em primeiro lugar, e não é possível ter qualidade de educação se a qualidade daqueles que fazem a educação, que são os seus trabalhadores e que é o fundamento da existência de um sindicato. Um grande abraço, Edinaldo, um grande abraço aos seus ouvintes. Jornal da Educação. Extra Classe. A emenda 95, que inclui o teto de gastos na Constituição, provocou a queda dos recursos orçamentários destinados ao setor da educação. É o que afirmam especialistas ouvidos em audiência pública da subcomissão temporária criada para acompanhar a situação do setor durante a pandemia. O subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, Adalton Rocha de Matos, reconheceu que o orçamento da pasta, que vinha crescendo entre 2004 e 2018, passou a apresentar queda contínua a partir de 2018. Ele atribuiu a queda dos recursos à pandemia e aos efeitos da emenda 95 do teto de gastos.
Ao reconhecer a dificuldade orçamentária de universidades e institutos federais, Matos defendeu a aprovação da PEC 24/2019, que tramita na Câmara e pode servir de base à PEC da transição, para permitir a esses entes públicos retirar do teto de gastos a captação própria de recursos e as que são fruto de parcerias e convênios, inclusive com organismos internacionais. Depois do intervalo, segundo o seminário EBTT, encerra com propostas para o futuro da educação. Escolas públicas de Natal e do RN não terão aulas em horários de Jogos do Brasil na Copa do Mundo. E ainda, concerto comemora 6 décadas da Escola de Música da UFRN. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, nós temos um alerta a todos os professores e professoras da UFRN. É tempo de intensificar os cuidados contra a Covid-19. Com a nova variante do vírus em circulação, é preciso retomar o uso de máscaras em ambientes fechados. Por isso, o Adurne Sindicato está disponibilizando para os docentes sindicalizados um kit contendo máscaras e álcool em gel. Se já é sindicalizado, basta fazer a retirada na sede do Adurne Sindicato, localizada no setor de aulas 2 do campus central da UFRN. Lembrando que manter o distanciamento, higienizar as mãos com frequência e tomar a dose de reforço da vacina são cuidados essenciais. Não esqueça, o Adurne Sindicato está com você na luta contra a Covid-19. Jornal da Educação. Nesta semana, aconteceu o segundo seminário da carreira EBTT. O evento foi marcado por um intenso debate. Foi redigido um documento onde foram encaminhadas propostas para o futuro da educação básica, técnica e tecnológica das instituições federais públicas de ensino, como detalha a professora Gilca Pimentel, diretora da pasta do EBTT do Adurne Sindicato. Nós encerramos agora, dia 19, o segundo seminário da carreira do EBTT do PROEX Federação. Esse evento, esse seminário, ele reflete ou ele expressa, né, o debate, a organização do conjunto de professores da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico da rede federal, das universidades e institutos federais. Então, ele expressa esse momento importante que vive o país, no sentido da gente redimensionar, retomar as pautas, as agendas e as demandas que ficaram nesses últimos 6 anos desse governo, tanto do governo Temer como do governo Bolsonaro, que não dialogaram com nenhum trabalhador, que trouxeram prejuízos imensos, né, para as universidades, para a educação como um todo e para a saúde de uma forma geral. Durante os 2 dias, nós tivemos várias mesas temáticas, né, que refletiam assuntos, temas ligados ao cotidiano, às dificuldades, os problemas que a gente ainda enfrenta na carreira do EBTT, como muitas portarias que foram criadas nesse governo, que complicam, que dificultam, que retiram a isonomia, por exemplo, da carreira do EBTT com o magistério superior, como é a portaria 983. Então, nós produzimos um documento referência, nós nos debruçamos sobre esse documento referência e dele nós tiramos uma pauta emergencial, né, para ser entregue à federação, né, para que a federação possa incluir na sua pauta, que foi produzida recentemente pelo Conselho Deliberativo, incorporar na sua pauta demandas específicas da carreira do EBTT, como, por exemplo,
a recomposição do orçamento das escolas de aplicação, que passam de 17 escolas para 24. Então, essa é uma pauta urgente para nós, das escolas de aplicação, para os institutos federais, muitas medidas, né, muitas portarias como a 983, a retomada do caráter público da FUNPRESP, por exemplo, né? Enfim, o documento consolidado, né, ele expressa 17 itens, né, que vão ser apresentados nas mesas de negociação. Desses 17, alguns são pauta emergencial, né, como esses das quais eu me referi, como a retirada da 983, a portaria que coloca os aposentados para o INSS. Nós achamos fundamental que os aposentados, né, voltem para as universidades, para o MEC, né, para o planejamento, porque todo mundo sabe a dificuldade que o INSS tem de processar, por exemplo, um pedido de aposentadoria que pode levar até 6 meses no INSS, que não tem estrutura, que não comporta agilidade como a gente tem hoje. Qualquer professor que peça hoje entre com o processo de aposentadoria não leva 3 meses para ser homologado. Enfim, então foi muito importante. A gente teve representação de todos os sindicatos que compõem a federação, como a DUN Sindicato, a DUG, o pessoal do Paraná, dos institutos federais, Pará, Maranhão, né? Enfim, Goiás, né? Professores que compõem as escolas técnicas vinculadas e os professores que compõem as escolas de aplicação, que fazem parte da carreira da BTT dentro das universidades, e os institutos federais, né, que também faz parte da carreira da BTT. De modo que foi muito bom esse seminário. É o segundo que a gente faz, né, onde a gente junta os professores da carreira da BTT para pensar aspectos da carreira, né. Tem coisas que são bandeiras, são demandas gerais, né, que diz respeito aos professores do magistério superior, como da carreira da BTT, ambas, mas tem aspectos que são muito específicos pelo público e a natureza da nossa carreira, que é diferente do magistério superior. Então, foi muito importante, a gente contou com a participação do CONIF, do CONDICAP, dos reitores, da ANDIFES. Então, nós fizemos um diálogo, né, com várias representações, né, que nesse momento é importante que o PROIFES dialogue para que a gente se fortaleça, né, na nossa demanda, na nossa pauta, em defesa da universidade, em defesa da retomada, né, do orçamento, de todas as coisas, e as universidades, os institutos federais, vêm sendo submetidos a um nível de precarização terrível, né? Um controle sobre os professores, medidas que trouxeram prejuízos e empobreceram a universidade, dificultaram o andamento da universidade. Então, esse diálogo com o CONIF, com o CONDETUF, com o CONDICAP, com a ANDIFES, foi fundamental, né? E é muito bom a gente fazer esse diálogo parceiro, né, com as representações, os organismos, né, as organizações que compõem as universidades e institutos federais. Então, eu diria que foi um debate, uma reflexão de alto nível, né? E os 50 professores que lá estiveram, dos diferentes sindicatos federados, das diferentes universidades, saíram muito satisfeitos e esperançosos. Jornal da Educação. Extra Classe. As escolas da rede pública municipal de Natal e estadual do Rio Grande do Norte não terão aulas nos horários dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. A decisão foi comunicada pelas secretarias de educação. Um ofício enviado pela pasta municipal comunica que as aulas matutinas permanecerão no horário normal e que os turnos vespertino e noturno não terão aulas, cabendo aos professores encaminhar atividades pedagógicas para o estudante trazer em um momento posterior.
Segundo a pasta, a decisão é baseada em um decreto municipal publicado na última quarta-feira, que estabelece critérios de funcionamento nas repartições públicas de Natal durante os Jogos. A Secretaria Estadual de Educação informou que as aulas do turno vespertino no dia dos Jogos do Brasil estarão suspensas. As escolas deverão buscar repor esse horário dentro do calendário letivo, informou a Secretaria. O primeiro jogo do Brasil, na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, aconteceu ontem, às 16h, com vitória da nossa seleção. Na segunda-feira tem jogo às 13 horas e no dia 2 de dezembro, novamente, às 16 horas. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, informou que também vai suspender as aulas nos horários dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Agenda da Educação. Bom, agora eu tenho um convite irrecusável para quem aprecia boa música. Amanhã acontece um concerto alusivo às 6 décadas da Escola de Música da UFRN. Olá, ouvintes da FM Universitária, passando por aqui, André Muniz, para convidá-los para o concerto comemorativo aos 60 anos da Escola de Música da UFRN, com a Filarmônica, neste próximo sábado, dia 26 de novembro, às 19h30, um horário um pouco distinto, porque será sessão única, né? E o concerto terá obras de Edvard Grieg, o Peer Gynt, né? O Shostakovich, um compositor russo, o seu concerto para violoncelo e orquestra, né? Tendo como solista o grande violoncelista potiguar Diego Paixão, né? E Villa-Lobos, para terminar, a Sinfonieta número 1. Como sempre, ingressos gratuitos a serem retirados no site www.simpla.com.br. Simpla com Y, ok? SYMPLA. Sempre um prazer imenso tê-los conosco, né, nesse concerto que vai ser tão especial. A regência dessa vez estará a cargo do maestro José Maurício Brandão. Até lá. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.